E aí, pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos de volta à nossa playlist, onde eu analiso todas as histórias que o H.P. Lovecraft escreveu. E no vídeo de hoje nós vamos analisar uma história muito interessante que o H.P. Lovecraft escreveu em colaboração com um outro escritor, que é o C.M. Eddy Jr. O Lovecraft escrevia poucas histórias em colaboração, porque o círculo de amigos que ele tinha, que ele considerava com gostos muito parecidos com o seu, era muito estreito. Então, mas esse é um ponto interessante porque justamente o Lovecraft escreve, né? Não somente esse, também tem outros contos que ele vai escrever com esse autor, mas também porque aqui a gente vai acompanhar a influência, né, do Lovecraft por esses outros autores. Nesse caso, o conto da vez tem o título de Cinzas. Ele foi escrito em 1923 e publicado pela primeira vez na edição de março de 1924 da revista Weird Tales, tá? Onde que eu li? Bom, a edição que eu tinha, né, da Delphi Classics, ela não tem, e eu não achei nenhuma outra edição por conta de copyright, porque apesar dos trabalhos do Lovecraft estar em domínio público, os trabalhos que ele fez em colaboração com alguns autores, como esse, por exemplo, não estão. Então não dá para achar eles facilmente. Porém, se vocês visitarem o Lovecraft Archive, se vocês digitarem www.hplovecraftarchive.com, vocês vão conseguir encontrar esse conto que é bem interessante. Mas vamos lá, qual que é a história do conto? Aqui a gente acompanha o personagem que acabou de entrar na casa de um amigo. E ele está completamente assim, aturdido. Ele fala, meu Deus, o que aconteceu, cara? Nossa, eu não sei nem se eu devo te contar. E o amigo dele tá tipo assim, pode me contar, fala aí o que foi. E aí, basicamente, esse cara, que é o Bruce, ele tem o Prague e tem o Bruce, né? O Bruce, ele trabalhou, né, decidiu começar a trabalhar no laboratório de um senhor chamado de Van Alister. E ele servia como assistente, né, nessa casa aí desse laboratório ao longo de diversas semanas para ganhar seu dinheirinho. E aí tinha uma secretária lá que era a Marjorie, eu acho, e os dois trabalhavam juntos enquanto o professor estava falando que basicamente ele ia fazer um experimento, ele estava fazendo uma pesquisa que, se tudo desse certo, ele ia ser lembrado pelo resto da vida. Pelos seus feitos. E aí, basicamente, a gente tá a gente acompanha assim, entremeio e tudo mais. Tanto o cara, né, o Bruce, quanto a secretária, que é a Marjorie, eles se aproximam, eles ficam mais que amigos, né? Com o tempo eles começam a namorar. Mas não tarda para que o Van Alister diga que ele conseguiu terminar sua pesquisa. E ele convida o casal para ir até lá. E aí, basicamente, ele consegue um líquido, uma solução que faz com que criaturas vivas, na verdade, qualquer tipo de substância que não seja o vidro, seja corroída ao ponto de cinzas. Então, ele pega um ratinho lá, se não me engano, acho que é um coelho, ele coloca a substância e o bicho simplesmente sobe, é quase como uma arma nuclear. E ele fala assim, imagina da capacidade disso ser utilizada por exércitos. E aí os dois, tanto o Bruce quanto a Marjorie, ficam apavorados, mas beleza. E aí eles continuam nessa, né? Até que o Bruce pede a Marjorie em casamento, ela aceita. Porém, quando ele está voltando para casa depois acho que alguma ocasião específica, ele voltando para casa, que eu digo da casa desse senhor, né? Do Alistair, da mansão onde ele fica. Ele não vê ela. E aí ele entra na sala e ele vê o chapéu dela. E no meio da sala, o chapéu dela tá tipo assim, num canto, assim, numa cadeira, sabe? Como se ela tivesse deixado ali. E aí tem um caixão de vidro com um morro de cinzas. E aí o cara fica putaço, ele parte pro ataque. E basicamente usa o próprio feitiço contra o feiticeiro, porque ele pega a solução e joga no cara. E aí depois ele sai dali, desesperado, ele chega na casa desse Prague e ele fala, meu Deus, mano, ela morreu, o amor da minha vida morreu. E aí ele fala assim, onde é que você viu ela?
Você tem certeza disso? Você explorou a casa toda? Ele, não. Então vamos lá, ela pode estar viva. E aí eles chegam lá e num compartimento específico abre a porta numa antessala e o Craig vê que ela tá presa, né? Ele vai ver um chaveiro assim, ele vê que ela tá presa numa espécie de jaula, num baú assim, e aí ela cai nos braços do Bruce. E aí o conto termina com ele falando, né, com ela falando, na verdade, que o professor sequestrou-a para ser uma testemunha da morte do Bruce. E aí o conto termina, é um dos poucos contos que termina com o casal feliz para sempre, por assim dizer. Mas é um conto interessante, é um conto divertido. Não tem nada demais, ele parece um episódio de novela de terror, assim. Como é típico da Weird Tales, como é típico da literatura pulp. Mas eu acho ele divertido. E eu espero ver que os outros contos, né, que o autor fez com Lovecraft, né, esse C.A. Mary Jr., sejam divertidos também. Mas, de qualquer forma, eu vejo vocês no próximo vídeo. E até lá!